que agradam. Arquiteto, design de interiores, será que existem algumas formas que você pode usar nos seus projetos que vão agradar mais aos olhos do seu cliente, que podem trazer sensações mais positivas? Será que existe algum denominador comum entre essas formas? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Leilane Albernaz, arquiteta, e eu ajudo você, arquiteto, design de interiores, a aprovar os seus projetos de primeira. E não só aprovar, eu ajudo você a entregar um projeto para o seu cliente que vai trazer saúde e bem-estar. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Formas que agradam. O que são essas formas? Formas são elementos físicos que vão compor a estrutura ali dos projetos que vocês estão criando, o design de um edifício ou espaço arquitetônico. Então, eles vão definir a aparência e a organização geral de uma construção. Nós encontramos forma onde? Na planta baixa, dependendo de como você compõe essa planta baixa, ela vai dar uma forma. Na fachada, os telhados, o volume, a volumetria geral da sua obra, os espaços interiores possuem formas com seus pés direitos, suas aberturas, seus elementos decorativos, o mobiliário, tudo isso tem forma. E como que essas formas elas vão influenciar? Como que a gente vai escolher essas formas? Isso vai depender da cultura do nosso cliente, o estilo arquitetônico que ele quer, as necessidades, muitas coisas que vão influenciar nessa escolha dessas formas. E nós, arquitetos, nós temos a liberdade criativa para experimentar e inovar com essas formas, porque essas formas elas vão influenciar na percepção do seu cliente, como que ele vai experienciar aquele espaço. Então, as formas, elas são importantes porque elas vão gerar emoções, elas vão fazer parte da experiência do seu cliente naquele espaço, elas vão gerar comportamentos. Então, eu vou fazer aqui um exercício para vocês, vou mostrar algumas imagens e vocês vão me falar qual que é a primeira sensação que vocês sentem. Aqui são só imagens, vocês não estão imersos ali nessa arquitetura, mas só através da imagem a gente consegue já perceber alguma sensação que essa forma vai nos trazer. Então esse primeiro é o Taj Mahal da Índia. Olha, a gente olhando assim na fachada, né? Ela é toda grandiosa. Qual que é a sensação que você sente quando você olha? Você aí que está olhando para essa imagem, porque cada um vai ter uma sensação. Você vai puxar lá das suas memórias, do que você acredita, tudo isso vai influenciar na percepção que você está tendo dessa imagem. E olha só, se a gente estivesse lá nesse local, olha as pessoas lá, o tamanho das pessoas com relação à grandiosidade dessa obra. Tem a imagem interna também. Outra imagem. Qual que é a sensação que vocês têm quando vocês enxergam agora essa obra, que é bem diferente da outra, né? São os materiais que foram colocados, os formatos, as cores, tudo isso vai gerar alguma sensação em vocês. Agora no espaço interno, olha a diferença do espaço interno. Percebe como que o que você cria, dependendo do formato, são sensações diferentes? Essa obra de Gaudí, essa igreja cheia de detalhes, de detalhamento, e olha internamente. Esse pé direito alto, mais uma ópera de Sidney. Essa outra forma. Olha essa, olha gente, só pra gente sentir a diferença das formas, né? Como são sensações diferentes. Essa daqui da Zaha Hadid. E por último, olha essa obra, de Daniel Libeskind. Então, pra gente comentar aqui só, eu vou falar um pouco da minha percepção, e cada um vai ter a sua. Quando eu vejo essa obra do Daniel Libeskind, para mim me causa uma estranheza, né? Parece que tem um intruso, algo entrando ali na outra edificação. Esses elementos em ponta é algo que traz estranhamento, né? Dá uma curiosidade, né? Como que pode uma obra dessa? Por que foi feita dessa forma? A gente traz essa curiosidade, dá uma certa estranheza. Já falaram que nesta obra, as pessoas que vivem nesse local, eles têm medo de passar nessa calçada onde tem essa edificação, com medo desses vidros caírem, porque dá a impressão que vai cair lá em quem está passando embaixo. Então, olha a sensação que uma edificação pode causar nas pessoas. Agora, vamos ver essa outra obra da Zaha Hadid. Qual que é a diferença, né? Quando a gente vê essa forma mais suave, essas curvas, para mim a sensação é de mais delicadeza, né? De algo mais suave, é encantador de olhar. Vamos entender como que elas podem nos influenciar os seus clientes quando você está criando aí suas formas? Será que a gente tem formas que agradam mais aos olhos dos seus clientes? Então, vamos lá. Um dos primeiros é estudar como que essas questões estéticas afetam na nossa subjetividade, porque é algo muito subjetivo, né? O ser humano é muito subjetivo. Então, como que essas questões estéticas podem afetar a nossa subjetividade? E o Gustav Fichte foi o pai da psicofísica e foi um dos primeiros a tentar explicar isso cientificamente. Ele buscava entender a resposta do ser humano ao estímulo físico de uma maneira quantitativa, ele queria quantificar isso.
E o seu estudo envolvia todos os sentidos, mas ele percebeu que quando a gente refere a estímulos provocados pela luz e pelo som, é mais fácil deles serem quantificados. E Zemir Zeki foi um neurocientista que ele investigou como a beleza ela é percebida e processada pelo nosso cérebro. Quando você enxerga algo que é bonito, como que isso é processado no seu cérebro? Então esse neurocientista, ele percebeu, nos seus estudos lá, ele investigou e ele chegou à conclusão de que ambientes bonitos e agradáveis, eles podem levar a uma maior ativação do nosso cérebro em áreas que são associadas ao prazer, à recompensa e a emoções positivas. Então, lá no nosso cérebro aqui, no córtex pré-frontal, que é a mesma área que é acionada quando a gente tem sensação de associada ao prazer, à recompensa e a coisas positivas, emoções positivas, nesse mesmo local, quando a gente enxerga algo bonito, ele é acionado. Então, isso quando a gente está enxergando, acontece também quando a gente está vendo alguma paisagem natural, alguma obra de arte que a gente acha atraente e também espaços arquitetônicos que são esteticamente agradáveis. Olha que interessante, o tanto que você olhar para algo bonito traz toda essa sensação de prazer, essa emoção que a gente sente internamente. Esse é o estudo que fala desse experimento desse neurocientista. Bem, e nesses estudos científicos eles perceberam que quando você está vendo algo que é bonito, traz vários benefícios, como a redução do estresse, aumento da criatividade, as pessoas tendem a ter ideias mais inovadoras e pensamentos divergentes quando estão em ambientes atraentes. Ajuda no senso de pertencimento, nessa sensação de pertencer àquele local. Ajuda na atenção e no foco. Então, eles podem capturar mais a atenção de forma positiva e ajudar a reduzir aquela fadiga mental. Melhora no humor e no bem-estar geral, a sensação de satisfação com a vida. E aqui também tem uns estudos que apontam isso, que eu coloquei para vocês agora, se vocês quiserem tirar uma foto para depois pesquisarem e olhar isso com mais calma. Então, olha o tanto de benefício que formas que nós consideramos que quando a gente enxerga e a gente acha agradável, acha bonita, olha o tanto de benefícios que isso traz pra gente. Então, olha o tanto de benefício que você pode levar pro seu cliente quando você cria formas harmônicas e bonitas aos olhos do seu cliente. Então, gente, isso tudo explica por que a gente se sente atraído e satisfeito quando a gente olha para formas bonitas, A percepção da beleza, ela é influenciada por fatores individuais. Então, cada um vai ter sua visão do que acha que é bonito. E isso, gente, é influenciado pela história de cada um, pelas experiências que cada um já teve, que cada um já passou, pela cultura que ele está inserido, Cada um na sua cultura tem uma sensação do que ele acha que é bonito, de acordo com o contexto e preferências pessoais. Aí eu queria saber, será que tem formas que tem um denominador comum que geralmente agrada mais aos olhos de grande parte das pessoas? E a resposta é sim. Existem sim formas que agradam mais, de uma forma geral. E variam ao longo do tempo, permanecem. Então faz muito tempo que a gente carrega esses atributos conosco. Então eu vou mostrar aqui para vocês 3 exemplos de oportunidades que vocês podem colocar no projeto do cliente de vocês, que tem a tendência de agradar de forma geral. E um desses exemplos, desse primeiro exemplo, é a simetria. Aqui tem um estudo que mostra essa nossa preferência pela simetria. Vocês podem também tirar fotos, se quiserem conferir depois. E nesse livro eles mostram que essa nossa preferência pela simetria, ela tem origens biológicas e evolutivas. Se nós formos olhar para a natureza, olha como a simetria, como tem simetria, E quando a gente enxerga animais simétricos, coisas simétricas, a gente percebe que são animais que estão saudáveis, que não tem nenhum problema. Quando a gente enxerga algo que não está simétrico, isso é igual a face do ser humano. Quando a gente enxerga pessoas que têm a face simétrica, que está tudo certinho, a gente tem a tendência em achar mais agradável, em achar mais bonito. Agora, segunda oportunidade de vocês usarem no projeto de vocês é a nossa preferência por curvas. Nós temos uma preferência inata por curvas. Tem estudos que apontam isso. Tem mais um estudo científico aqui que os resultados mostraram que as curvas elas ativam áreas cerebrais nossas associadas à percepção de beleza e prazer estético, em contraste com formas com ângulos retos que não produziam a mesma resposta. Então, quando a gente enxerga, como vocês viram ali na obra da arquitetura da Zaha Hadid, aquelas curvas, elas vão ativar em nós, na nossa espécie, no nosso cérebro, áreas associadas à beleza, ao prazer, que é a mesma área que eu mostrei ali para vocês, associada à recompensa, a emoções positivas. Então, a curva, quando a gente enxerga a curva, ela ativa essa área do cérebro. Por isso que a gente faz essa associação. Então, quando a gente traz curvas para os nossos projetos, olha como essa obra, nós tendemos a achar bonito,
achar interessante, agradável aos nossos olhos. E a gente pode explorar isso na arquitetura. Olha a diferença dessas imagens. Nessa segunda imagem eu já tenho mesa com pontas retas, né, com armários retos. E a ponta, geralmente quando a gente tem objetos mais angulares, assim, a gente quando enxerga não ativa essa mesma sensação. Porque a gente pode associar essas pontas como algo perigoso, algo que machuca. Então a gente acaba ficando em estado mais de alerta. Então a gente não relaxa nesses ambientes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa as pontas e saber usar de uma forma positiva que não vai trazer essa sensação de alerta pra gente. Olha aí, um outro exemplo também de pontas, né, que pode causar um estranhamento. E a terceira oportunidade que vocês podem usar no projeto de vocês são usar proporções que vocês encontram na natureza, proporções áureas, padrões de crescimentos fractais. E olha ali, a gente tem imagem das plantinhas, de animais que possuem essa geometria. No nosso próprio corpo humano, a gente encontra, né, esses crescimentos em fractais, essas proporções. E aqui, gente, é mais um exemplo para mostrar que nós, seres humanos, somos natureza. A gente também, no nosso corpo, tem uma inteligência ali que a gente, quando enxerga na natureza, desperta esse fascínio em nós. Porque a natureza, ela passou muito tempo ali, foram milhões e milhões de anos procurando o melhor caminho, o caminho mais eficiente. E nós também somos resultado disso, somos produtos, né, de muita tentativa e erro para a gente chegar onde a gente está aqui hoje. Nós sobrevivemos, nosso corpo ele é complexo do jeito que ele é. E ele aprendeu a viver da melhor forma possível. E essas formas são formas que foram extremamente complexas e são formas que nos agradam aos nossos olhos. Quando a gente leva isso para o nosso projeto, como por exemplo aqui, a gente tem essa obra que tem essas proporções. E você pode falar, mas é complicado, como que eu vou usar essas formas? Eu não consigo trabalhar dessa forma, é difícil. Você pode trazer através de imagens, de pinturas. Tinha muitos pintores que usavam essas proporções em suas pinturas. E quando o seu cliente olhar para a pintura, vai despertar essa sensação de prazer, de beleza. Você pode trazer plantas, elementos da natureza. A gente está vendo aqui que as plantas, elas têm naturalmente já essas proporções. Então, com isso a gente consegue criar ambientes mais agradáveis, mais saudáveis, né? Trazendo esses elementos biofílicos da natureza. Então aqui eu vou fazer um resumo então do que eu já falei para vocês, os 3 exemplos de formas que agradam no geral, que é o uso de formas mais curvadas, né? Você evitar pontas que podem machucar ou trazer essa sensação de desconforto, trazer elementos da natureza para poder compor os seus espaços e criar ambientes equilibrados, simétricos, harmoniosos, porque esses ambientes harmoniosos e equilibrados, eles podem proporcionar uma sensação de ordem, de paz e vão contribuir para a percepção da beleza.